A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao canal da IBD. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a lição de juvenis, dessa oportunidade na lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de outubro deste ano. E o tema da nossa lição é hedonismo, ser feliz a qualquer custo. Mais uma vez, eu indico vocês a incentivarem seus alunos a fazer o devocional em casa, e caso eles não possam, você pode incentivá-los também a fazer na classe, na sala de aula, para que eles já possam ir entendendo um pouco mais do assunto que vai ser ministrado ao longo da aula. Temos aqui o versículo-chave, que se encontra em Gálatas 5:24, que diz: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E tem a leitura bíblica em classe, que fala do livro de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 1 ao 8. De forma breve, a nossa aula hoje, para que você possa se preparar, né? Se você puder fazer uma pesquisa também na internet antes, para descobrir um pouco mais sobre essa temática. A gente vai falar um pouco sobre o hedonismo. E os 3 objetivos da nossa lição, eles envolvem compreender o que é hedonismo, conscientizar que devemos de dizer não a toda forma de hedonismo e apresentar as consequências do hedonismo. Antes da nossa aula, tem uma parte aqui, um gráfico na nossa lição, que ele estimula você a fazer algumas perguntas para o seu aluno. E entre essas perguntas é você perguntar como é que o jovem pode manter-se puro em meio a uma sociedade marcada pelo pecado e que incentiva o prazer a todo custo. Então essa é uma pergunta que você pode estar fazendo para o seu aluno assim que chegar em sala de aula, antes mesmo de dar o conteúdo. E aí, no final da aula, você pode trazer a resposta. E a resposta é: ele pode sim viver de um modo puro através do ensino da palavra de Deus. Ou seja, quando ele aprende a palavra de Deus, ele vai viver de uma forma pura. Ele vai viver de um modo santo e digno diante do Senhor. O que é o hedonismo? Esse é o ponto 1 da nossa lição, que vai falar um pouco sobre o significado do hedonismo, um pouco sobre a história dele, né, como foi que surgiu, e falar sobre esse grande engano. Na verdade, o hedonismo é uma filosofia ideológica e a gente vai ver que nasceu na Grécia Antiga através de um personagem que se chama Aristipo de Cirene. É uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga e das suas ideias centrais, na verdade, é que o prazer é o bem supremo e a finalidade da vida. Então, nessa filosofia, o hedonismo fala que na verdade, um estilo de vida, né? Uma forma de viver. Não existe males, não existe enganos, não existe tristeza. Você pode fazer tudo que você quiser, né, sem nenhum limite. É isso que a lição vai trazer para você, professor, para te preparar e também para você preparar o seu aluno, falando um pouco sobre essas questões. Essa filosofia é totalmente contrária aos princípios bíblicos, né? A gente já vem aprendendo um pouco sobre essas questões, né? O que é verdadeiro, o que é falso, de que forma nós, cristãos, podemos combater essas ideologias. Essa é uma delas, esse estilo de vida. Um dos pontos da nossa lição fala sobre o engano, certo? E o que é esse engano? O que o hedonismo prega? Ele prega exatamente que o ser humano pode fazer todas as coisas. E aí eu queria sugerir para você, professor, que você montasse um quadro comparativo. De que forma? De um lado do quadro você pode colocar a palavra hedonismo e do outro lado a Bíblia. O que você vai fazer? Você vai colocar alguns aspectos que o hedonismo fala que pode ser vivido. Por exemplo, você pode comer em excesso. E do outro lado você diz: olha, a Bíblia fala que comer em excesso é uma glutonaria. Do lado do hedonismo você pode falar que não tem problemas de você beber em excesso. Do lado da Bíblia você pode colocar que não, que a Bíblia fala que você não pode se embriagar. De um lado do lado hedonista pode falar que você pode se vestir de um modo sensual. E do lado da Bíblia você coloca que nós devemos viver, nos vestir de um modo modesto. Por que esse quadro? É muito importante você utilizar os sentidos do seu aluno. Então, através de um quadro, eles vão visualizar e vão comparar o que pode e o que não pode, o que a Bíblia diz e o que o estilo de vida hedonista fala. Então, isso é muito importante porque vai reforçar
não apenas através do que você fala, mas também do sentido da visão. Então, eles vão estar vendo aquelas palavras e isso vai trazer uma memorização melhor para eles. Tá? É uma sugestão. O quadro de interação também dá uma sugestão que é bem interessante. Ele fala que você pode dividir os seus alunos, né, em grupos de 3, né? E esses grupos vão fazer um estudo da temática desses pontos da lição e apresentar, né, eles vão refletir sobre aquele tema, vão ler, vão refletir, vão conversar entre si e depois escolher um desses dos alunos do grupo e fazer uma apresentação em torno de 10 minutos sobre o assunto, sobre o que eles conversaram, sobre o que eles entenderam. Também é uma excelente opção. Você pode fazer isso após ministrar a aula também. Seguindo aqui na nossa lição, no ponto 2, vamos falar um pouco sobre as consequências do hedonismo. E aí ele fala sobre os sentimentos ruins que acontecem quando você desenvolve, quando você permite viver esse estilo de vida. Quais são esses sentimentos? A nossa lição destaca alguns: ganância, inveja, culpa, vazio existencial, mágoa e a frieza espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, essa ideologia ela prega que o ser humano ele pode viver sem limites. Ou seja, tudo que ele quiser está ao alcance dele, ele pode conquistar o mundo. Só que na realidade a gente sabe que o ser humano sem limites, ele se autodestrói. Nós precisamos ter limites. Dentro da nossa casa, nós temos os limites que foram impostos pelos nossos pais, né, as regras da nossa casa. Dentro do nosso trabalho, nós temos os limites ali que foram incumbidos pelos nossos líderes. Dentro da nossa igreja, nós também temos líderes. Não? Então, assim, tudo existe um limite. Né? A ideia do hedonismo é totalmente contrária à Bíblia. Certo? Então, é muito importante frisar isso para eles. É muito comum a gente ver, hoje em dia, que existe uma política onde diz que você pode todas as coisas, que tudo é muito fácil, que tudo é muito simples e que você pode conquistar tudo. Só que na realidade isso é uma enganação, né? É uma sutileza, uma estratégia sutil do inimigo para tentar destruir as nossas vidas, tá bom? Aí ele faz uma pergunta também que traz a referência bíblica, né? De que adianta realizar todos os seus desejos, fazer o que bem entender e depois receber a morte eterna, que é exatamente o ponto 2, a morte eterna. É isso que uma pessoa que segue esse estilo de vida hedonista vai receber. Então, destaque para eles a importância disso, dos princípios bíblicos, de viver sempre de acordo com a palavra de Deus, para que eles possam desfrutar de uma vida abundante ao lado de Cristo. O ponto 3 da nossa lição fala: diga não ao hedonismo, e aqui vai explicar um pouco algumas estratégias, na verdade, né? Que é viver de modo a agradar a Deus, não ser guiado pela carne e saber que o cristianismo é uma renúncia. Como é que o ser humano, como é que o cristão, como é que um jovem pode viver dessa forma? Através do Espírito Santo, que vai guiar o caminho dele. Né? Apenas através do Espírito Santo, da graça de Deus, que ele vai conseguir ler a Bíblia todos os dias, que ele vai conseguir ir para a igreja, né? Viver em comunhão com os seus irmãos. Então é muito importante saber que a palavra de Deus ela é um guia e que o Espírito Santo vai orientá-lo em todos os momentos, ou seja, ele não está sozinho. Em meio a tantas filosofias, tantas ideologias deste mundo, mas o Espírito Santo vai guiá-lo de forma como ele deve viver, certo? No final da nossa lição é importante você fazer essa revisão com eles, né? Temos aqui a hora da revisão, que é algumas atividades que tem as perguntas e você pode estar fazendo com eles para trazer essa releitura de forma que eles se lembrem de fato o que tem na lição, porque é um tema filosófico, né? É uma temática que é muito importante para eles, porque eles vivem ao redor dessa temática o tempo todo, apesar desse nome hedonismo não ser tão conhecido, mas eles vivem muito nessa questão, nesse estilo de vida, né? Uma sugestão que eu queria dar para você, professor, é que você pode também fazer na sua sala de aula uma caixinha com algumas perguntas dentro dessa caixinha, e no final da aula você pode pedir para que cada um deles pegue um papel, né, com uma pergunta, e aí falar em voz alta a pergunta, e se ele quiser responder também é bem interessante. Então, algumas sugestões de perguntas aqui que eu coloquei.
Terei prazer na minha vida? Vou me dar bem? O fim justifica os meios, baseado no livro de Maquiavel. Estou agindo corretamente? Minhas atitudes honram a Deus? Você tem dito não aos prazeres? Você busca prazer a todo custo? Então são algumas perguntas que vão trazer reflexão para eles, e aí se eles quiserem responder compartilhando com seus amigos, ótimo. Se não, você deixa ali para que eles possam levar para casa aquele papel com a pergunta e refletirem em casa essa temática da lição. Então, uma excelente aula para vocês, professor. Nos vemos na próxima semana. Deus te abençoe.